Filho de Deus, tens liberdade aqui. Assembleia de Deus em Marituba e área metropolitana, 91 anos de Pentecostes. Meus filhos e meus netos terão a mesma fé que eu tenho e servirão ao Senhor com alegria na Assembleia de Deus. Este tema que escolhemos para a nossa festa deste ano é um tema profético. É um tema que deve ser vivido por cada um de nós, independente se você tem filhos ou não, independente se você já constituiu a sua própria família, porque é uma palavra profética. E eu louvo a Deus, porque queremos que esta palavra se transforme numa ação na vida de cada irmão. Eu quero convidá-lo a ler Salmo 112, verso 1, diz assim a palavra do Senhor: Aleluia! Bem-aventurado é aquele que teme o Senhor e tem grande prazer nos seus mandamentos. A sua descendência será poderosa na terra. A geração dos justos será abençoada. Na sua casa há prosperidade e riqueza, e a sua justiça permanece para sempre. Aos justos nasce luz nas trevas. Ele é bondoso, compassivo e justo. Verso de número 5. Feliz aquele que se compadece e empresta. Ele defenderá a sua causa em juízo e não será jamais abalado. Será tido em memória eterna. Não se atemoriza de más notícias. O seu coração é firme, confiante no Senhor. O seu coração bem firmado não teme, até que veja a derrota dos seus inimigos. Distribui, dá aos pobres, a sua justiça permanece para sempre, e o seu poder se exaltará em glória. Quando falamos, meus filhos e meus netos terão a mesma fé que eu tenho, e servirão ao Senhor com alegria na Assembleia de Deus. Nós estamos falando da geração de fé. Nós profetizamos e vamos trabalhar para que a partir de nós, a geração que virá seja uma geração de fé no Senhor Deus. Escute algo interessante. Apesar de Deus ser eterno, onipotente, onisciente e onipresente, Deus, no seu propósito, aqui na terra, Ele se relaciona com os homens através de geração em geração. Atos capítulo 13, verso de número 36, diz assim: porque, na verdade, tendo Davi servido a sua própria geração, conforme o desígnio de Deus, adormeceu, foi para junto de seus pais e viu a morte. Isto é, na sua geração, Davi amou ao Senhor. Ele foi o homem segundo o coração de Deus. Mas você sabe que a geração de Davi, Salomão, Reoboão e os outros reis de Israel não seguiram nas suas gerações o mesmo coração voltado para Deus, e eles sofreram consequências terríveis. Por quê? Porque Deus se move e se relaciona com o homem de geração em geração. Confira também Isaías capítulo 41 e o verso de número 4. Quem fez e executou tudo isso? Aquele que desde o princípio tem chamado as gerações à existência. Eu, o Senhor, o primeiro, com os últimos, eu mesmo.
É por isso que quando Deus chama Abraão, Deus faz uma promessa a Abraão, lá em Gênesis, capítulo 12, quando Deus lhe disse que ele seria uma bênção, e através de Abraão, o Senhor iria abençoar todas as famílias da terra. Abraão, como você sabe, aos 75 anos de idade, quando foi chamado, ele não tinha filhos. Sara era estéril. Mas diz a palavra do Senhor que por ação divina, aos 100 anos de idade, depois de 25 anos, Deus concedeu o filho da promessa, que nós conhecemos, Isaque, que gerou Jacó, e de onde veio toda a descendência, inclusive Davi, como nós já falamos. Agora, Deus não somente deu a Abraão a promessa de que a descendência dele abençoaria toda a terra, se referindo a Jesus, que nasceria através da descendência de Abraão. Mas Deus também deu a Abraão uma missão de ser um bom pai e aplicar no coração dos seus filhos todo o ensinamento de fé, de obediência, de adoração a Deus, para que a promessa de Deus pudesse se cumprir e a geração de Abraão, após dele, fosse uma geração de fé. Gênesis capítulo 18, verso 17 e o verso 19. Disse o Senhor: ocultarei a Abraão o que estou para fazer, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra. Você se recorda desse encontro de Abraão com Deus? Foi no momento em que Deus foi comunicar a bênção na vida de Abraão, no capítulo 18, e de lá os dois anjos partiram para Sodoma e Gomorra para falarem com Ló, seu sobrinho, que morava em Sodoma e Gomorra, e comunicar o juízo sobre Sodoma e Gomorra. Mas diz a Bíblia que o Senhor ficou no encontro com Abraão e falou com Abraão. E Deus então fala com ele mesmo aqui nesse texto. E Deus diz assim: será que eu vou ocultar, que eu vou destruir Sodoma e Gomorra de Abraão, visto que ele vai ser uma grande e poderosa nação? Então no verso 10, o próprio Deus responde para ele mesmo: porque eu o escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. Deus está dizendo que ele escolheu Abraão não porque ele tinha outros atributos, mas Deus está dizendo que ele escolheu Abraão porque ele seria um excelente pai. E quando viesse Isaque, o filho da promessa, Abraão assumiria com responsabilidade o seu papel de pai e colocaria no coração de Isaque o caminho do Senhor, a justiça e o juízo, para que a descendência dele se cumprisse. Esta afirmação de Deus sobre Abraão é a realidade também para a nossa vida. Quando eu declaro: meus filhos e meus netos terão a mesma fé que eu tenho, esta declaração, ela não pode ser uma declaração vazia, ela não pode ser uma declaração sem ação, ela não pode ser uma afirmação sem você realmente estar disposto a se empenhar para que os teus filhos
ainda que eles ainda não tenham nascido. Seja uma geração de fé que ame e que busque a presença de Deus. Eu quero voltar para o texto que nós iniciamos, o Salmo de número 112. É a mesma promessa que Deus está falando aqui nesse texto. Bem-aventurado. A palavra bem-aventurado significa feliz. É aquele que teme o Senhor e tem grande prazer nos seus mandamentos. Então você quer que os seus filhos e netos tenham a mesma fé que você tem? A primeira coisa que você tem que perguntar é: que tipo de fé eu tenho? Qual é a fé que eu quero passar para os meus filhos e meus netos? É simplesmente uma fé religiosa? É uma fé vazia? É uma fé hipócrita? É uma fé onde o nome de Deus não está sendo glorificado? E o salmista diz: feliz é aquele que teme ao Senhor. Temer a Deus, diz a Bíblia, é o princípio da sabedoria. Temer a Deus é você compreender que Ele é soberano, Ele é único, que Ele é o Deus todo-poderoso, que Ele é onipotente, onipresente, onisciente, que Ele é um Deus santo, que Ele é um Deus que não muda, é o Deus que tem um propósito para a nossa vida, que Ele é sábio, que Deus tem estabelecido um propósito para a vida de cada um de nós. Temer a Deus é não questionar a sua vontade. Temer a Deus é você compreender que todos os dias você deseja cumprir a vontade dEle aqui na terra, como a vontade dEle é realizada no céu. E por isso Jesus nos orientou a orar a oração do Pai Nosso: seja feita a tua vontade na minha vida, na minha casa, assim como ela é feita no céu. A fé que nos leva a colocar a Deus acima de qualquer coisa na nossa vida. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças e com todo o teu entendimento. E tem grande prazer nos seus mandamentos. Qual é a prioridade da palavra de Deus na tua vida? Nós não podemos gerar uma geração que não ama a palavra de Deus, que não vive a palavra de Deus, senão esta geração não vai ter uma fé verdadeira. Porque a palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Deuteronômio capítulo 6, verso 1 ao verso de número 9. Olha o que diz a palavra do Senhor: estes são, pois, os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus, se te ensinasse, para que os cumprisses na terra a que passas para possuir, para que temas ao Senhor teu Deus e guarde todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho, e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Verso 4: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Verso 7: tu as inculcarás aos teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te, ao levantar-te, e também as atarás como sinal na tua mão,
e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Aqui nesse texto, Deus transfere para os pais a responsabilidade da educação espiritual, da educação da palavra de Deus, para os pais ministrarem aos filhos. Eu, como pai, eu, como crente, tenho a missão como sacerdote de Deus, como líder espiritual na minha casa, de transmitir a minha fé, o meu temor a Deus, o amor à palavra de Deus, a doutrina, os mandamentos, os juízos de Deus, para formar fé na minha geração, nos meus filhos e nos meus netos. Às vezes nós queremos passar essa responsabilidade para o pastor, para o irmão da escola bíblica dominical, queremos passar essa responsabilidade para outra pessoa, e essa responsabilidade é sua. Meus filhos e meus netos terão a mesma fé que eu tenho, e servirão a Deus com alegria na Assembleia de Deus. Este ensino, ele tem que ser um ensino no dia a dia. É por isso que a palavra de Deus, ela usa aqui toda uma figura de linguagem doméstico, quando ele diz: tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa. Nesse período de pandemia, esse texto aqui, mais do que nunca, é você sentado na sua casa, ensinando a palavra de Deus para os teus filhos, e andando pelo caminho. É a conversa diária, é o diálogo permanente no lar, entre o esposo e a esposa, entre o pai e o filho, entre a mãe e o filho. E ao deitar-te, e ao levantar-te, nas primeiras horas do dia, no culto doméstico, na oração, na hora do almoço, na hora do jantar. Você está entendendo? A vida cristã, ela tem que ser algo incorporado no nosso dia a dia. Nós não transmitimos fé para esta geração se nós tivermos uma vida hipócrita. Muitos filhos estão fora da igreja, estão longe dos caminhos do Senhor, porque os pais estão dizendo: sirva a Deus, ame a Deus. Mas esta geração não está vendo uma atitude de adoração na vida do pai, vendo o exemplo de fidelidade, de amor na vida dos seus líderes. Como nós formamos uma geração que ama, adora e glorifica a Deus. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e tem grande prazer nos seus mandamentos. Exemplo. Quando eu declaro: meus filhos e meus netos terão a mesma fé que eu tenho. Eu entendo aqui nesse texto, querido, que a nossa geração não é só uma geração física e biológica, mas a geração espiritual. Eu, como pastor da igreja, eu quero formar uma geração espiritual. Daqueles que eu estou ganhando para Cristo, daqueles que estão perto de mim, daqueles que Deus está permitindo que eu evangelize, que eu prego a palavra de Deus. Porque você talvez esteja dizendo: pastor, mas eu não tenho filhos, eu não pretendo casar, eu não tive a oportunidade de ter um filho. Mas você pode ser um pai espiritual, você pode ser uma mãe espiritual. E aí vem a palavra de Deus, Mateus capítulo 28. Ide, fazei discípulo de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Você pode
neste momento, a partir de agora, assumir um compromisso e dizer: Senhor, eu quero gerar a partir de mim uma nova geração de fé. Com meu exemplo, com a minha vida, eu quero gerar vidas que terão uma fé poderosa. Analise uma coisa: Deus, a partir de Noé, de um homem com uma família, começou uma nova geração na terra. Deus, a partir de Abraão, começou uma nova geração na terra. E a partir de Jesus, Deus iniciou uma nova geração espiritual. Ainda que tudo esteja errado nesta sociedade, e enquanto Jesus não voltar, Deus pode iniciar a partir de você uma nova geração nesta terra para fazer a diferença, de acordo com a tua fé, de acordo com o teu exemplo, com a tua vontade de amar a Deus, de fazer a obra de Deus. O Salmo 112, o verso de número 2 diz assim: a sua descendência será poderosa na terra, a geração dos justos será abençoada. E eu quero profetizar para você nesta noite: Deus, Ele quer, a partir de você, a partir de um coração transformado, de um coração que ama a Deus, que serve a Deus, iniciar uma nova geração espiritual. E é por isso que eu quero orar por você agora. Onde você está, eu quero orar pela tua casa, orar pela tua família. Você não pode mudar o passado, mas você pode mudar a partir de agora, na tua vida, colocando-se diante de Deus, entregando a sua vida e a sua família a Ele. Atos 16:31, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Eu quero orar por você. Feche os teus olhos. Se você pode orar comigo aí na sua casa, ou em qualquer lugar aonde você está, nós vamos orar juntos. Talvez teu coração esteja dominado pelo pecado, porque até hoje você esteve debaixo das garras de Satanás. Mas entregue o seu coração a Jesus. Receba o perdão dele na sua vida. Deixe ele entrar agora na sua vida e fazer morada. Receba o perdão de Deus. Receba a libertação completa de Jesus. E pega toda a tua família, teus filhos, toda a tua existência, coloca no altar de Deus e diga: Senhor, eu quero que o Senhor gere fé no meu coração. Eu quero que o Senhor me encha do Espírito Santo. E a partir de agora, Senhor, eu quero ser o homem que o Senhor vai usar para criar uma nova geração de fé. Em nome de Jesus. Pai, eu te apresento o teu filho, Senhor. Aonde quer que ele esteja, Senhor. Em qualquer lugar desta cidade de Marituba, em qualquer lugar, Senhor, da região metropolitana, Ananindeua, Benevides, Santa Bárbara, Castanhal, Santa Isabel, Belém, aqueles que estão me ouvindo, Senhor, do Brasil e do mundo, meu Pai. Eu quero, Senhor, te colocar o teu filho na tua presença. Olha para a sua vida, olha para o seu lar. O Senhor conhece as suas limitações e a forma como Satanás tem trazido dor e tristeza para a sua vida. Em nome de Jesus, que hoje ele receba o teu perdão. Entra, meu Pai, no seu coração. Escreve seu nome no livro da vida. Que toda e qualquer ação do inimigo seja destruído agora na sua vida. Toda e qualquer obra maligna, Senhor, toda força de Satanás, seja desmontada agora pelo poder do teu nome.
Quebra agora, meu Pai, todo o império do mal no seu lar, na sua vida. E eu quero profetizar, Senhor, que a vida dele está recebendo a tua bênção, mas não só na sua vida, mas na sua família, na sua casa. E eu profetizo que a partir de hoje, a sua geração será abençoada na terra, meu Pai, em nome de Jesus. Todo mal, toda destruição, todo mal preparado contra a sua vida e da sua família, seja desfeito agora, meu Pai, e que ele receba a tua vitória, em nome de Jesus.